Querido, abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Louvado seja Deus. Que bênção. Probleminha no início do culto com o som ali, com a luz. Não aguentou a pressão. Mas os meninos aí conseguiram resolver, pela glória de Deus, e aqui estamos nós. Amém? Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Graças a Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado porque tem nos dado a oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, falando contigo, adorando o teu nome, porque isto é graça. Obrigado, Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme tu queres, para que o que eu for dizer aqui, Deus, possa encontrar guarida nos corações. O que eu for dizer aqui, Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo para tratar os corações da Tua igreja, do Teu povo, porque é disto que precisamos. Repreenda, Senhor, todo o mal, toda ação contrária, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e nos dê liberdade para compreender, entender e ministrar a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, pode sentar adorando a Deus. Irmãos, como vocês já sabem, né, já é de praxe, as ministrações que nós fazemos aqui, todas elas têm uma diretriz, né, no sentido de trazer sempre uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, né? São ministrações de exortação,
de ensinamento, porque a gente tem a finalidade de estar mostrando a melhor forma para que você possa servir a Deus. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso propósito. Este sempre foi o nosso desejo, ter uma igreja abençoada, através da oração, através da palavra, através das ministrações que a gente sempre faz aqui. Então essa é a nossa finalidade, porque o que nós queremos é abençoar a sua vida. Amém? E por isso Deus me deu nesta semana um tema que é muito sucinto com relação a isto, de exortação, de ensinamento, para que a gente possa ficar melhor na presença dEle, servi-lo melhor. A gente precisa disso. A igreja de Jesus Cristo precisa de que seja ministrado sobre ela a palavra de Deus na essência, na veracidade dela, para que você possa despertar para uma vida cristã melhor. Você venha fazer uma introspectiva e ver onde é que você tem errado, onde é que você tem falhado, para que você possa servir melhor o Senhor, o nosso Deus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não é um evangelho de oba-oba, ele é um evangelho veraz, ele é um evangelho que penetra, como diz lá no livro de Hebreus, é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, entre ossos e medula, e está pronta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus tem essa visão, tem essa meta, amém? E Deus me deu um tema para trazer para a igreja hoje. Eu ganhei um tablet de presente, viu? Coisa linda. Viu, irmãos? É lindo, né? Foi a minha esposa que me deu. Foi ela que me deu. Amém? E o tema é as 4 coisas que não agradam a Deus. 4 coisas que não agradam a Deus. Aí você pode de repente perguntar assim: pastor, tem tanta coisa que não agrada a Deus, tem tanta coisa que Deus não gosta muito, mas tem 4 que eu separei dentre muitas outras que não agrada a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas o pecado, por exemplo, não agrada a Deus. É verdade. E aqui a gente vai ter 4 pecados que não agradam a Deus. 4 pecados, pastor? E o restante? Que tem tantas outras coisas, né? Que também é pecado. Você só separa 4. Sendo que esses 4 pecados que eu separei aqui, que não agrada a Deus, ele vai tratar daquele pecado que você acha que não é pecado, que está no teu cotidiano, está no teu dia a dia, ou melhor, no nosso. A gente faz de forma corriqueira, está sempre fazendo, mas faz tantas vezes, comete tantas vezes o erro que você acha que é normal, quando na verdade isso não agrada a Deus. E isso pode ser de repente um fator principal ou um fator preponderante para impedir de que você seja abençoado por Deus. Aí você vai precisar se desfazer disto, parar de praticar, para que Deus possa olhar você com bons olhos. Mas pastor, Deus não olha para a gente com bons olhos? Olha, só que Ele não se agrada quando você faz isso. 4. Amém, igreja? E o texto que eu li para vocês aqui de Lucas 10, versículo 25 até o versículo 37, ele traz um desses 4 que eu vou citar para você aqui. Observe bem. É a parábola do semeador. Jesus vai contar
a parábola do semeador para um certo homem que vai perguntar para ele: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele vai dizer para aquele moço: o que diz a lei sobre isso? O que falam os profetas sobre isso? Aí ele vai responder para Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vira para ele e fala: olha só, via um homem descendo e os salteadores pegaram ele e escorraçaram ele, bateram nele, mas bateram muito. Jesus diz que eles deixaram aquele moço meio morto. Estava bem escangalhado ele, né? Estava bem escangalhado e ficou lá. Aí veio um homem, bom samaritano, passou, olhou ele de lado assim, foi embora. Aí passou um outro também, olhou aquele cabra deitado no chão, todo machucado, de lá, olhou e foi embora. Aí vem um estrangeiro, quando viu aquele homem todo escangalhado, foi lá, amarrou a atadura nas suas feridas, colocou azeite, pegou aquele camarada, colocou na garupa da sua carroça, da sua charrete, não sei o que tinha, e levou para uma estalagem. E lá, ele disse: olha, tem aqui esse valor, cuide dele, e tudo quanto mais ele gastar, quando eu retornar, aleluias, eu pago a você. Aí o mestre, depois de ter contado esta parábola, pergunta para ele assim: desses três, quem foi o próximo daquele que estava caído, todo machucado? Aí ele disse assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí o mestre fala: disseste bem, faz isto e viverás. Amém, igreja? Você pode aplaudir a ele por isso, irmãos? Aleluias. Aí você está aí curioso para saber qual é a coisa que Jesus não gosta, pastor, que o Senhor falou que está dentro dessa história. Pois é, segura aí, que eu vou falar para você daqui a pouco. Preste atenção. Quando nós pensamos em pecado, muitas vezes associamos a coisas terríveis. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa logo em quê, irmãos? O cara que é assassino, né? O cara que rouba, no adultério. Fulano adulterou, traiu a esposa, traiu o esposo, roubou, matou. A gente logo pensa nessas coisas terríveis que eu citei aqui para você. Mas também há várias outras coisas que são mais comuns, que são pecados e que não agradam ao nosso Deus. E o que acontece? Eu já citei para vocês aqui. É só porque eles acontecem diversas vezes. Só que isso não significa que não tem problemas cometê-los. Pelo fato de a gente estar fazendo aquilo de forma cotidiana, já viu aquele negócio assim? Todo mundo faz. Não tem isso? Todo mundo faz. Então eu vou fazer também. Aí, como todo mundo faz, dá a ideia de que é normal, então eu posso fazer. Só que não pode. Só que está errado. Abrindo um parêntese rapidinho, eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo, irmãos, é muita gente, né? Todo mundo é muita gente. Então, por ser corriqueiro aquilo que se fazem, às vezes nós achamos que aquilo já é normal, quando na verdade não é. Todo pecado é ruim e a gente precisa se arrepender e pedir perdão a Deus quando a gente reconhece que existem esses erros em nossas vidas.
Aí eu queria definir para você o que é pecado. O que você entende por pecado? Pecado é deturpar ou transgredir e além daquilo que é determinado por Deus ou desobedecê-lo. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus e desonra o nome dele. É assim que nós, como cristãos, definimos pecado. Mas aí, quais são as 4 coisas que Deus se agrada e que, infelizmente, corriqueiramente está conosco? Primeiro, a mentira. Quem aqui que nunca mentiu? Quem não tem pecado aí que atire a primeira pedra. Vai lá, irmão. Quem que nunca mentiu? Só que, o que é mentira? Mentira é o ato de mentir, logro, engano, falsidade. Isso tudo está acoplado à mentira. Uma mentira parece uma coisa tão pequena, mas é muito destrutiva. Uma mentira. Um amigo meu, pastor, junto com a sua esposa, amigo nosso, né? E de infância. Ele aceitou Jesus, virou um pastor. Ele estava muito bem pastoreando a sua igreja, com a sua família, tudo direitinho. Aí, pegaram uma menina, e essa menina mentiu, dizendo que ele tinha molestado ela. E essas pessoas que estavam na igreja, que levou a menina a fazer isso, né, contou na igreja, e os irmãos da igreja dele, pertinho da gente aqui, tá bem pertinho da gente. A igreja queria até bater no rapaz. O negócio ficou tão feio que a menina, quando viu que o negócio estava estreito, ela ia abrir a boca e falou a verdade. Mas aí o negócio já tinha escangalhado, irmãos. Aí ele perdeu o seu ministério, nem sei mais por onde anda. Você sabe? Delcio e a Nininha, Santa Margarida, nem sei se está pastoreando a igreja por causa de uma, irmãos, mentira, uma mentira. Então a mentira destrói, a mentira fecha, destrói projeto, a mentira destrói sonhos, ideais, a mentira destrói família. Um pastor de uma igreja muito grande, era a vida dele, ele vivia daquilo ali. Só que tinha uma moça que gostou dele. Fato verídico, tá, queridos? Não estou contando história, não. Quer dizer, é uma história, mas não é mentirosa, é fato verídico, tá? A menina gostou do pastor. Só que o pastor é um homem de Deus, tem a sua família, tem o seu cuidado. E aí a menina vai e pede uma oportunidade num culto quando a igreja estava cheia de gente. Ela pega o microfone e começa a contar. Ela criou uma história que quem ouviu acreditou. Ela dizia que estava com um caso com o pastor e contou todos os detalhes. Contou tudo. A direção da igreja, obviamente, acreditou e, claro, excluiu ele, né? Mandou ele para fora da cidade. A esposa dele, obviamente, se separou, eles se separaram. Os filhos abandonou também ele ficou sozinho. Tudo por conta de uma mentira.
E essa moça que falou isso, depois de muitos anos, ele já na miséria, coitado, ela é acometida de um câncer. Aí quando ela viu que o câncer estava em estado terminal, que ela ia morrer, ela chama a direção da igreja toda e conta para eles a verdade. Aí os pastores que acreditaram no que ela disse, foi lá onde o homem estava para pedir perdão para ele. E queria que ele voltasse, inclusive. Ele disse assim: se vocês me devolver tudo que eu perdi, inclusive a minha esposa e a minha família, eu volto. Mas vocês não vão conseguir fazer isso. Tudo por causa de uma mentira. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio. A mentira, segundo a palavra de Deus, aleluias, uma mentira parece uma coisa tão pequena, mas é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus. Às vezes a pessoa mente naturalmente. Não, nada disso não. Foi assim. Então tá legal. Tudo bem. Isso não agrada a Deus. Amém, igreja? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Provérbios 12, 22. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Quem achou aí, pode ler para mim bem alto. Fique em pé e lê bem alto para a gente. Graças a Deus. Quem achou? Lê bem alto. Isso. Aleluias. Agora pula lá para 1 João capítulo 1, versículo do 5. 1 João capítulo 1, versículo do 5 ao 10. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você pode aplaudir ao rei por isso, irmãos? Amém? Número 2. Qual é o pecado que a gente comete que Deus não gosta? O pecado da indiferença. O pecado da indiferença. O que é indiferença, irmãos? Vamos lá. Indiferença é o estado de tranquilidade, preste atenção, o estado de tranquilidade daquele que não se mete em nada, não se envolve em nada,
não se envolve em situação nenhuma, passa de largo, ele é desprendido. Foi o texto que nós lemos. Aí está o pecado, dentro daquele texto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 10, do 25 até o versículo 37. É o pecado da indiferença. Você é indiferente? Sabe o que é indiferença? Indiferença é isso. É quando a pessoa, na sua tranquilidade, ele não se mete em nada. O cara está no chão, caído e morto, quase morto. Tu olha assim, é ruim, estou fora. Estou fora. A pessoa está carente e necessidade de você. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não faz parte de mim. Uma pessoa indiferente, irmãos, ela tem o costume de dizer assim: por mim, tanto faz, como tanto fez. Se der, deu, e se não der, não deu. Ou seja, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Só que isso não é comportamento de cristão. O nosso Deus, Ele não se agrada de pessoas indiferentes. Quer ver? Oh, glórias. Em meio à correria da vida, é muito fácil a gente cair na indiferença. Aquela pessoa que está sofrendo lá do outro lado da rua, ou do lado da sua casa, você diz: não é problema meu. Mas essa atitude é terrível, e não podemos resolver o problema de todo mundo, é claro, mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos é ter compaixão da dor dos outros. É o mínimo que a gente pode fazer. É sentir, porque é o comportamento de um cristão. É o comportamento de Jesus Cristo. Porque quando ele disse lá no Monte das Oliveiras: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu posso conjecturar que naquele momento ele olhou para nós e viu: se eu não for, eles estão perdidos. Então, eu é quem vou no lugar deles. Ele não se comportou de forma indiferente. Ele não se posicionou dessa maneira, dessa forma. E poderia. Ele é Deus, o poder está nas mãos dele, a glória dele, ele era Deus. Ele poderia: não, eu não vou morrer não. Não vou, mas não vou mesmo. Mas no entanto, ele entregou a sua própria vida, porque nos amou. No livro de João, capítulo 11, versículo 35. A gente conhece esse versículo como o menor versículo da Bíblia. João 11, versículo 35. Quando Cristo chega aqui, vê toda aquela multidão chorando, porque Lázaro estava morto. Marta e Maria lamentando. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Ele nunca se posicionou em circunstância alguma como uma pessoa indiferente. E sempre olhou para nós com muito amor. Amém, igreja? Sempre olhou para a gente com muito amor e com muito cuidado, com muito zelo. Se você ler o livro de João, lá no capítulo 17, você vai ver a oração linda que Jesus Cristo fez por nós. Como Ele sempre quer que estejamos pertinho do lado dEle. Ele não gosta que ninguém toque em nós. Deus não gosta de nos ver sofrendo. Deus não gosta de nos ver padecendo. Irmão, Deus não gosta. E Ele nos deixou aqui, irmãos, para que a gente dê continuidade ao trabalho que Ele começou. Foram 3 anos de ministério de Jesus. E Ele fez tudo isso por nós. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com menos de 10 anos de evangélico. E o que você fez? E o que você tem feito? Diferente. Se eu não for no culto, ninguém não vai nem sentir falta de mim.
Lê do engano. Lê do engano. Se eu não estiver lá, quem vai? Ninguém vai ligar para mim. Como você está enganado? Tem alguém gritando por você, né? Tem alguém clamando por você, pela sua vida, e você em casa é indiferente. Não vou nada. Fica mais um pouquinho aqui porque está frio hoje, porque o sol está quente, e tem alguém aqui de joelhos. Ah, Senhor, abençoa ela. Ah, Senhor, abençoa ele, liberta ele, Senhor. Tem gente preocupada com você e você não sabe. Sabe por quê? Porque você se posiciona como uma pessoa indiferente. Isso não agrada a Deus. Você acha que isso é normal, só que não é. Ah, mas todo mundo faz, as pessoas são assim. Eu não tenho que ficar sofrendo por ninguém, por Jesus sofreu por você. Ele sofreu por você. Não foi para defender a bandeira de um clube, não foi para defender um partido político, não. Ele sofreu para defender a tua vida. E você se posiciona como indiferente. Se eu for bem, se eu não for bem também, e ninguém vai ligar. Ação de Satanás na tua vida, filho. Vamos lá. Algumas frases. Ou melhor, não podemos, como eu disse para os irmãos aqui, resolver os problemas de todo mundo. Mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos é ter compaixão da dor dos outros. A indiferença nada mais, nada menos é do que um sinal de falta de amor de Deus no coração. Abre aí, 1 João 3,17. Abre aí, 3,17. Isso. As horas estão passando, eu preciso falar. Aleluia. As horas estão passando e eu preciso falar. 3,17. Vou ler aqui. Quem achou, acompanha. Quem não achou, ouça. Diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Algumas frases sobre indiferença. Primeira, frases que de repente você já ouviu, não sei. Primeira frase: eu prefiro o erro do entusiasmo do que a indiferença do bom senso. Ô pastor, o que significa isso aí? Uma pessoa entusiasta, ela é alegre, ela é feliz. A gente pode até usar aqui a Letícia, da irmã Cícera. Como é que? Cadê ela? Está lá em cima lá. Está lá em cima lá. Né? Como Letícia é espontânea, como ela fala, e não está nem aí se vão falar mal dela ou se vão falar bem dela. Pois é, porque aí ela está demonstrando quem de fato ela. O cabra com bom senso é todo sonso, fingido. Não é bem assim não, pode ser diferente isso aí, assim, sei para que isso, que bobeira é essa. E depois cuidado com ele, cuidado com o santarrão, cuidado com o que se acha bonzão. Você deve lembrar muito bem de Mical. Quem conhece Mical? Levanta a mão assim, Mical. Quem conhece Mical? Quem era Mical? Mical era esposa de Davi. Davi vai para a guerra, vence a guerra e vem feliz da vida. E pelo caminho Davi saltava e pulava e se alegrava. E ganhamos a guerra e dançava com seus amigos. Mical ali em cima do eirado da casa, né? Quando viu Davi dançando, Davi era o rei. Davi era o rei. Ela disse: me admiro você, Davi, sendo um rei com um comportamento desse. Isso não se faz, Davi. Davi olha para ele e fala assim: tu tá com inveja. Mical era filha de Saul, que perdeu o reinado por desobediência. Amém, irmãos? Tu está com inveja, Mical, porque eu estou alegre, eu venci a batalha e teu pai perdeu. É por isso que você está agindo assim. Cuidado, irmãos, com as pessoas que são moralistas.
Cuidado muito com essa gente. Não, as minhas coisas são certinhas, são bonitinhas. Eu faço tudo. Cuidado com essa gente. Sai fora. Vigia. Eu prefiro tipo assim a nossa irmã Letícia, que brinca, que ri, que fala, que conversa, que se expõe. A gente sabe quem é. Você pode aplaudir a Deus por isso, irmãos? Oh, glória! Vamos lá. Meu Deus. Segundo, a segunda frase. A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém. Né? A indiferença é a maneira mais bonitinha de desprezar uma pessoa. Né? Desprezou. A indiferença. Para mim, temos que ter cuidado com isso. Terceiro, para a gente seguir em frente, que o tempo está passando. O desejo é a metade da vida. O desejo, o sonho, o projeto é a metade da vida. E a indiferença é a metade da morte. Pense nisso. Depois você assista lá no Face, está sendo gravado. Amém? Aí pense nisso, faz uma pesquisa, olha e analisa. Número 3, qual é o outro pecado que Deus também não gosta? E que a gente pratica, meu Deus do céu, eu não vou dizer sempre porque não dá, é muito tempo, mas quase. Sabe qual é? O egoísmo. Egoísmo. O egocentrismo é o comportamento de alguém incapaz, presta atenção nisso. O egocentrismo é o comportamento de alguém incapaz de pensar nos outros ao invés de pensar somente em si. São pessoas arrogantes que se consideram referência na verdade e na perfeição, se tornando incapaz de compreender o ponto de vista dos outros. Com isso, acaba sendo escravo do seu próprio ponto de vista e de suas ideias e de suas convicções. O egoísta, ele só olha para o seu umbigo. Ele é incapaz, aleluia, ele é incapaz de ver nos outros alguma coisa boa. Ele só vê nos outros o que não presta, porque o bom é ele. Só quem faz direitinho é ele. Só quem faz certinho é ele. Só quem é o melhor é ele. É ele. Ele não vê nada. Se fosse eu fazia melhor. Se fosse eu não fazia assim. Se fosse eu fazia do outro jeito. Ele é egoísta. Isso é característica de uma pessoa arrogante e prepotente. Amém, igreja? E você tem agido assim, por isso que ficou no silêncio. Que você faz isso, né? Às vezes consciente e às vezes até inconsciente, por falta de conhecimento. Por que a palavra de Deus nos ensina? O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo está sendo enganado por falta de conhecimento. Pode ser que você faça isso consciente, mas pode ser que você faça isso inconscientemente. Mas a partir de hoje, você tem essa consciência e você não vai fazer mais isto. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao rei por isso, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Muitas vezes, o egoísmo vem do mesmo lugar que a indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas não podemos pensar só em nós. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. O egoísmo destrói relacionamento. O egoísmo provoca lutas. Mas quando procuramos o bem uns dos outros, encontramos paz, alegria, comunhão e felicidade. Olhe para o teu irmão com um olhar de misericórdia, de amor e de paz. Abre a tua Bíblia em Tiago 3,
versículo 16. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Quem achou, me acompanha. Quem não achou, quem achou, me acompanha lendo, e quem não achou, acompanha ouvindo. Diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aonde? Vou ler de novo. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, irmãos, o egoísmo nada mais é do que ciúme, inveja das outras pessoas. Aqui que ele quer fazer? Ele quer se aparecer. Ele quer achar que ele é o bom, tudo dele é o melhor. Cuidado, são pessoas arrogantes. Número 4, para a gente terminar. Outro pecado que Deus não gosta é o pecado da rebelião. O que é rebelião? Rebelião é a qualidade de uma pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Diga assim, glória a Deus. Isto. Rebelião é a qualidade de uma pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade. Ou seja, força, convicção, vontade contrária ou oposta a uma determinação ou a uma autoridade. Rebelião é quando você se posiciona contra quem quer que seja. É quando você vai contra uma atitude, contra um líder, contra uma autoridade. Você está se rebelando. E toda pessoa que tem essa capacidade de se rebelar, ela está tendo o mesmo comportamento que Lúcifer. A gente chama isso de síndrome de Lúcifer. O que Lúcifer fez? Ele se rebelou contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser mais do que Deus. Ele começou a colocar pessoas, ou melhor, os anjos, contra Deus. Tanto que ele foi expulso do céu e ele trouxe com ele uma terça parte dos anjos. Porque ele conseguiu fazer a cabeça dos anjos contra o próprio Deus. Você está entendendo, irmãos? Você nunca fez isso não, Pelo amor de Deus. Nunca teve esse comportamento não, Então a rebelião é algo que desagrada o Senhor. Rebelião é algo que está fora da vontade de Deus, não quer isso para ninguém. E nós não podemos, em hipótese alguma, ter um comportamento de rebelião, estejamos aonde quer que estivermos. Nós não podemos agir assim, porque isso é ação satânica, é ação do inimigo. Eu, se eu fosse você, eu dava bem uma salva de palmas gostosa para Jesus. O nosso Deus, ele detesta a feitiçaria. A gente sabe disso, Deus detesta a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebelião é igualmente ruim. A rebelião é igual à feitiçaria. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes queremos que as coisas sejam da nossa vontade, não se sujeitando a uma autoridade, não se sujeitando a uma liderança? Quantas e quantas vezes assim não? Por que não faz assim? Por que não faz de outro jeito? A pessoa está se rebelando. Mas por que assim? Se for assim, eu não participo. Eu só participo se for assado. Quantas pessoas, infelizmente, não têm esse comportamento, irmãos?
E infelizmente, dentro da casa do nosso Deus. Aleluias. Achamos que sabemos o que é melhor, e por conta disso a gente se afasta dos caminhos de Deus. Se não faz o que eu quero, aqui eu não fico. Eu vou embora. Né? Se não faz do meu jeito, então eu vou embora. É onde você vê pessoas aí que vira cristão ambulante. Hoje está numa igreja, amanhã está noutra, amanhã depois está na outra, daqui mais 2 meses está em outra, vai ficar rodando, porque ele não quer se submeter a uma autoridade, seja ela espiritual. Tem gente que não para em trabalho por conta disso. Ele chega no trabalho e quer mandar mais que o chefe. Serve para você também, querido. Quer mandar mais do que o chefe. Aí o que acontece? Trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí chega uma hora, o que vai acontecer? Ó, rua. Aí sai daqui a carteira suja, 3 meses. Aí por graça e misericórdia, arruma o outro, chega lá. Nos primeiros dias fica mansinho. Depois começa a querer dar ordem. Dá ordem. Aí o que vai acontecer? Vai ser mandado embora de novo. Aí não para emprego algum. Não para em trabalho nenhum. Eu nunca fui mandado embora de emprego nenhum. Daqueles que eu trabalhei. Todos eles que eu saí, eu pedi conta. Nunca fui mandado embora. Eu pedi para sair porque arrumei o melhor. Aliás, não. Uma vez eu fui mandado embora. Sim. Mas porque a firma faliu. Por isso que aí eles mandaram todo mundo embora e eu fui. No barco. O barco passou e eu embarquei nele. Fora daí, irmãos, nunca. Porque eu sempre fui obediente naquilo que eu fazia. Sempre cumpri com as minhas obrigações. Sempre cheguei no meu horário. Trabalhei numa empresa aqui, agora é Iborne do Brasil. Todo mundo conhece. Subindo ali a Estrada do Campinho ali, ó, saindo da Avenida Brasil. Agora esqueci o nome agora ali. Esqueci o nome. Na época é Lilo. Na época que eu trabalhei ali era Eliott, uma empresa multinacional. Ali eu trabalhei por 8 meses, a firma faliu, foi transferida para outro país. Aí eu não ia acompanhar, eles tiveram que me mandar embora. Fora disso, nunca fui rebelde, nunca me rebelei contra ninguém, graças a Deus. E o que o Senhor ensina para a gente, que a rebelião é algo satânico, é pior do que a feitiçaria. Não faça, não viva isso. Aleluia, seja obediente. Amém, igreja? Amém, igreja? Por que Saul, ele perdeu o reinado dele? Por que Saul perdeu o reinado dele? Preste atenção. Aleluia, procure. A gente acha que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal, que só traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Deus não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes, porque fazem mal a nós e às pessoas em nosso redor. Deus quer nosso bem, e Ele sempre fica feliz quando nos arrependemos de nossos pecados, e está sempre pronto para nos perdoar. Se você tem cometido algum desses pecados, por favor, se humilhe, peça perdão a Deus, e Ele com certeza vai ajudar você. Saul, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Abre aí, para a gente terminar. 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Cadê o ministério de louvor para a gente cantar um hino aqui? Cadê o ministério de louvor? Cadê o povo de Deus aí abençoado? 15, 20, qual o versículo? Vamos lá. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar é você insistir, é ficar batendo sempre na mesma coisa. Você está porfiando, está lutando, está dando soco e ponta de faca, lutando contra os agrilhões. E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o reinado, porque se rebelou contra o Senhor nosso Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração, e que a tua vida seja transformada pelo poder de Deus, e a glória do Senhor há de nascer sobre a sua vida. Feche os teus olhos, abra o teu coração, coloca a tua vida no altar, na presença de Deus, e nós vamos também estar intercedendo por você, intercedendo pela tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Feche os teus olhos, já começa a orar. Se você se enquadra em um desses problemas aqui, ou em todos de repente, então você vai já pedindo a Deus para te libertar de tudo isso aí, para tratar você de todas essas mazelas que não é de Deus, é de Satanás, amém? Pode soltar, aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Oh glórias, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, louvado seja Deus, aleluia. É tempo, irmão, da gente reconhecer as falhas, os nossos erros, e pedir perdão para Deus. Ele está sempre de braços abertos para receber você. Lembra do filho pródigo? Ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e ele fez isto. E quando ele chegou, o pai estava de braços abertos para recebê-lo. E Deus também está de braços abertos para receber você, para te abraçar, para fazer um carinho em você, para libertar você, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, meu Deus, oh, aleluias. Seja louvado, Senhor, o teu nome. Seja engrandecido, ó Deus, o teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso. Senhor, tu cuida de nós, nas nossas imperfeições, porque tu não vieste para ação, para pessoas boas. Tu vieste, Senhor, para sarar as nossas feridas. Aleluias, louvado seja Deus. Oh,